Complete a frase: violência gera violência. E paz. Mesma coisa. Paz gera paz. Eu estou aqui gravando esta lição na igreja de Parada Morabi. Então, se você vê algum movimento aí, dá um descontinho, porque eu quero aproveitar esse ambiente gostoso aqui e comentar com vocês que a lição de quinta-feira, ela vai falar de Jesus. Eu havia comentado, inclusive, com vocês, né, que na segunda e na quinta a gente ia ver um pouquinho sobre Deus e Jesus. A lição de quinta-feira, ela é um oásis no meio do deserto, né? Depois de tantas guerras, chega Jesus. Só que aqui ele é apresentado como o príncipe da paz. Algumas pessoas, amigos, pessoas queridas, têm me perguntado, né? Poxa, pastor Bruno, como é que a gente relaciona, né, um Deus de amor com essas guerras? A lição de ontem, Herem, a palavra hebraica que fala sobre aniquilação e destruição, ela nos aproximou desse conceito onde Deus consegue ler o coração e o arrependimento das pessoas. Então, hoje, antes de eu falar do príncipe da paz, eu queria continuar falando sobre que tipo de Deus nós temos e como é importante nós equilibrarmos ao invés de hierarquizarmos, ao invés de usar uma hierarquia. A primeira coisa que eu queria deixar claro é que Deus, ele é santo. Tanto é que a Bíblia, durante algumas passagens, Deus fala: sede perfeitos como eu sou perfeito. Como é que nós, pecadores, vamos ser perfeitos como um Deus santo que ele é, né? Até aqui no Antigo Testamento nós temos um texto poderoso falando sobre isso. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Olha que curioso, hein? Deus, ele é santo, mas o padrão moral de Deus, ele é muito, mas muito poderoso, onde nós não temos noção de como o pecado é repulsivo a Deus. Contudo, Deus também não é apenas santo, ele também é justo. Nós temos um salmo muito interessante que fala sobre isso. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Mesmo em forma humana, Jesus, ele nos ensinou: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. E essa parte é importante para nós relacionarmos o Deus do amor com o Deus da guerra. Porque quando Satanás lança mentiras sobre a justiça de Deus, quando Satanás lança mentiras sobre a sabedoria de Deus, nós, muitas vezes, caímos naquela carência psicológica e imaginamos que Satanás está correto, quando na verdade estamos nos aproximando de um ser, de uma criatura que está nos afastando de Deus, que é a única pessoa que pode nos salvar. Então Deus é justo, mas ele, do mesmo modo que ele é justo para com quem ele vai salvar, também Deus é justo com quem ele vai castigar. A gente vai ver isso daqui a pouco. Terceira parte, que talvez seja uma das partes mais importantes, é que Deus e os seus seres criados, Deus e suas criaturas, eles têm um ponto em comum. Todos nós temos livre arbítrio. Podemos fazer nossas escolhas e podemos viver do jeito que a gente quiser, mesmo que seja contrário à vontade de Deus. Mas Deus, ele também diz: olha, você pode viver do seu jeito, mas tudo que o homem plantar, isso ele vai semear. Por quê? Porque aqui começamos a entender uma coisa. Quando nós vamos dar hierarquia às virtudes de Deus, nós começamos a dizer assim: será que Deus é digno de ser adorado porque Ele é amor e aí Deus é só amor e o resto não vale? Será que Deus, Ele é digno de ser adorado porque Ele é santo e as demais virtudes não valem? Será que Deus é digno de ser adorado porque Ele é justo e as demais virtudes não valem? Gente, pega o nosso corpo. Nós temos ossos, tendões, músculos, nós temos veias, artérias, um sistema nervoso. Se alguma dessas coisas não funcionar direito, como é que a gente fica? Se alguma dessas coisas ficar fraca demais, como é que a gente fica?
Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente fala, Deus não é justiça, Ele é só amor, ou Deus é só amor e não é justiça, como é que fica Deus? Deus é um todo. E aí sim, nós podemos dizer que a última característica, e a que a gente mais gosta, é que Deus é amor. Jeremias 31:3, né? Deus diz assim, com amor eterno eu te amei. Por que eu escolhi essa passagem? Porque só Deus tem um amor que é superior ao nosso. O nosso amor, ele é um amor limitado. Nós temos circunstâncias, nós temos cultura, nós temos educação humanas, regionalizadas, com influências X, Y, enfim, mas Deus não. Inclusive, eu queria até ler uma citação de Ellen White que nos ajuda a vincular todas essas virtudes com o amor. Ou seja, ao invés de hierarquizarmos, ao invés de colocarmos uma hierarquia, nós vamos colocar um equilíbrio, um balanço. Seja como for empregado o poder do intelecto, da autoridade ou da força, e o amor não estiver claramente presente, as afeições e a vontade daqueles a quem buscamos alcançar tomam uma atitude defensiva ou repulsiva e cresce neles a força de resistência. Jesus era o príncipe da paz. Veio a este mundo a fim de sujeitar-se a si a resistência e a autoridade. Era senhor da ciência e da força, mas os meios que empregou para vencer o mal foram sabedoria e o poder do amor. Em outras palavras, Ellen White está dizendo que por mais que você tenha diversas virtudes, se o amor não estiver ali, não adianta de nada. Quando nós competimos por virtudes, o amor não brilha. Quando Deus ele faz guerra, tudo isso tem que levar à paz. Por isso, é importante que nós possamos entender o papel do príncipe da paz, que é o assunto da lição de hoje. Então, pessoal, em Isaías 9, nós encontramos que Jesus é o príncipe da paz. Mas não apenas isso, ele é capacitado e habilitado para ser o príncipe desse reino de paz. Preste atenção no que ele é capacitado. Jesus é uma pessoa abençoada pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito do entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Inclusive, o seu prazer é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o diferencial da lição dessa semana. Os povos, os 6 povos que Deus mandou Israel destruir e aniquilar, são 6 povos que Deus julgou. Ele não mandou destruir outros povos, não mandou ampliar suas fronteiras, ele simplesmente delimitou: você vai lutar com esses aqui. Em outras palavras, esses povos não tinham nenhum temor pelo Senhor, 0. E Satanás, quando Deus não ocupa seu lugar, ele vai lá e ocupa. Sabe, quando Deus ele faz uma limpa, quando Deus chega nesse ponto, nós entendemos que o mal começa a perder seu espaço e ele começa a ser eliminado. E assim, quando o mal é eliminado, vem a paz. A paz é tudo o que nós queremos nessa vida. Por isso, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, porque isso é muito importante. Escreva aí seu comentário, que você gostou da lição de hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor é um Deus completo. Ama, faz justiça, mas procura paz. Por favor, nos dê esta paz que tanto procuramos. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.